Voltamos a falar agora sobre os atos antidemocráticos. A Polícia Federal identificou que os perfis falsos derrubados pelo Facebook no ano passado, entre eles está uma conta acessada de endereços ligados ao presidente Jair Bolsonaro. A informação é do jornal Estado de São Paulo e a Polícia Federal identificou que nos endereços ligados ao presidente foram acessadas a conta de Instagram Bolsonaro News e o perfil pessoal no Facebook de Tércio Tomás, assessor do presidente, que integra o chamado Gabinete do Ódio. Na casa do presidente, os acessos foram feitos no ano de 2018. Já na rede da presidência, foram mais de 100 acessos a esse perfil, o Bolsonaro News. Isso entre novembro de 2018 e maio de 2019. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, retirou o sigilo do inquérito dos atos antidemocráticos. E para falar um pouco mais sobre isso, eu converso agora com o colunista do UOL, Leonardo Sakamoto, que vai analisar toda essa história para a gente. Oi, Sakamoto, boa noite para você. São informações importantes a respeito, então, das investigações dos atos antidemocráticos. E agora essa informação do Estadão trazendo aí endereços ligados ao presidente a contas que possivelmente disseminaram essas informações, né, Sakamoto? Boa noite. Boa noite, Diego. Boa noite a todos e todas. Essa investigação, ela cruzou dados, né, de um relatório que havia sido produzido com a ajuda da Atlantic Council no ano passado, que até foi divulgado, né, essa rede de comportamento inautêntico organizado, eu vou até falar um pouco depois sobre o que é isso, ela já tinha sido debulhada, encontrada, a polícia consegue fazer um cruzamento através do IP. IP é aquele RG, né, que cada computador, cada máquina tem na internet, e descobriu que muitas dessas contas que faziam parte dessa rede, atacando adversários políticos, provocando ódio contra adversários políticos, a manipulação dessas contas estava dentro da casa do presidente da República ou dentro do seu local de trabalho, no caso, o Palácio do Planalto. É uma coisa extremamente grave, e isso coloca Bolsonaro, pelo menos coloca a sede do poder federal dentro da questão, como alvo, né, da investigação, ou pelo menos deveria colocar como alvo da investigação do inquérito sobre os atos antidemocráticos. Eu digo deveria, porque é muito complicado, o presidente da República não é réu, porque não é investigado nesse processo, né? Só que você coloca isso dentro do Palácio do Planalto, né? É claro que já havia uma vinculação direta com o presidente da República através de sua família, né? Os filhos do presidente já apareciam, assessores dos filhos do presidente já apareciam relacionados a muitas dessas contas na investigação desde o ano passado. Mas agora é colocado isso dentro do governo federal e é uma coisa extremamente grave. Vamos lembrar todo mundo que o chamado Gabinete do Ódio, segundo denúncias, segundo investigações da própria CPI, das fake news, é uma estrutura que opera dentro do Palácio do Planalto, atacando opositores, provocando ódio, provocando desinformação e auxiliando em, digamos, numa guerra baixa que envolve o presidente da República. E aí, Sakamoto, nesse caminho das investigações, um movimento importante do ministro Alexandre de Moraes, retirando o sigilo dessas investigações, de certa maneira colocando ali o procurador, né, o Aras, Augusto Aras, em uma saia justa, digamos assim, né? Diante das posições que ele vem adotando, agora ele fez assim, vou tirar o sigilo aqui, está todo mundo acompanhando, as informações são essas e deixa a situação de Aras aí mais complicada em relação ao arquivamento ou qualquer coisa nesse sentido, né? Exatamente. São pequenas ações, na verdade, que acabam... São pequenas coisas que o Supremo faz de vez em quando, que escancara, né, o partidarismo. Nesse caso, escancara o partidarismo do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Vamos lembrar todo mundo que Augusto Aras, ele não foi indicado a partir da lista tríplice, que era o padrão, que era a rotina, né, na qual presidentes da República escolhiam entre 3 nomes indicados a partir de uma eleição realizada dentro da categoria dos próprios procuradores da República, dos procuradores federais em geral. O que acontece é que Bolsonaro escolheu alguém de fora da lista e, desde então, Augusto Aras, o comportamento do Procurador-Geral vem sendo muito positivo para o presidente da República, para dizer o mínimo, né? Ele vem, através das suas ações, na prática, blindando o presidente da República, tanto que poucos acreditam que, a partir do que acontecer na CPI da Covid, se houver uma sugestão, inclusive, de indiciamento a Bolsonaro, poucos acreditam que Augusto Aras irá indiciá-lo, irá mandar essa denúncia para a Procuradoria-Geral da República, né? Vamos lembrar também que Augusto Aras tem um desejo incrivelmente grande de se tornar ministro do Supremo Tribunal Federal. Então,
ele segue bastante alinhado com o presidente, deve ser, inclusive, reconduzido agora em setembro à chefia. Mas, neste caso específico, aconteceu Augusto Aras, que havia lá atrás pedido a abertura desse inquérito dos atos antidemocráticos, supressão, tudo isso mais. Ele pede agora para Alexandre de Moraes arquivar, parando assim a investigação, né, contra aliados do presidente, deputados federais, entre outros aliados do presidente que são alvo desse inquérito, são alvo dessa investigação. Ele quer simplesmente que pare. Só que o que acontece é o seguinte, a Polícia Federal tinha enviado um relatório no começo do ano dizendo, olha, tem muita coisa para fazer, tem muito sigilo para quebrar, tem muito dado, e a Procuradoria-Geral da República não acatou, não foi adiante, não seguiu as recomendações da Polícia Federal. O que acontece agora é que Alexandre de Moraes, ele libera uma parte do sigilo, diz que já que a Polícia Federal fez um relatório parcial, então ele ia liberar aquele sigilo, e com essa liberação do sigilo a gente vê o tipo de coisa que está por trás desse inquérito, né? E neste caso, o que está por trás desse inquérito, um envolvimento, uma conta extremamente complicada de ataque a opositores sendo abastecida dentro do Palácio do Planalto. Fica, assim, muito difícil sustentar a posição de Augusto Aras, ou seja, há uma possibilidade muito grande do próprio ministro Alexandre de Moraes ter aproveitado isso para ganhar tração junto à opinião pública e agora conseguir negar e falar, não, segue o barco, vamos prorrogar o inquérito por mais um tempo, inquérito esse que, é claro, não interessa a Jair Bolsonaro.